Gente, boa noite a todos. Tudo bem? Prazer estarmos aqui novamente. Estamos aqui com a lição, do livro de Jesus no Lar, os instrumentos da perfeição. Nós sabemos, pela questão 132 dos Espíritos, que Kardec perguntou qual o objetivo da encarnação dos Espíritos, e a resposta é levá-los à perfeição moral. Então, nós entendemos com essa resposta que todos nós retornamos aqui, não é para vir passear, tá? Não é para passear, não é para divertir, falando assim como objetivo, não é? Como objetivo. Mas nos é permitido, claro, passear, viajar, divertir, fazer coisas que nos deixem bem dentro do nosso contexto espírita, não podemos esquecer desse pequeno detalhe, tá? Mas o objetivo principal é o nosso aperfeiçoamento. O principal é esse. Só que não conseguiríamos aperfeiçoarmos sozinhos, tá? Porque nós não temos problema em viver, não é? Todos nós vivemos até muito bem, isoladamente, tá certo? Nós temos um problema com a convivência com os nossos companheiros. Não é isso que acontece? A convivência é o nosso grande problema. Viver a gente vive, agora conviver é uma outra história. Então os nossos erros cometidos em vidas anteriores, eles não são na verdade cometidos com Deus, não é? O que nós fazemos, na verdade, em questão de erro, nós infringimos as suas leis. E toda vez que eu infringir uma lei divina, eu tenho que recuperar isso. Eu tenho que consertar. Tá certo? E como que eu vou infringir as leis divinas? Eu vou infringir as leis divinas prejudicando a mim mesmo, primeiramente, não é? A mim mesmo, e ao próximo, aqueles ao meu redor. Não importa se é familiar, se é colega de trabalho, se era vizinho, se era amigo, não importa, se era desconhecido. Então, os nossos erros, eles foram acontecendo exatamente com relação às outras pessoas, que também estão na vivência terrestre aqui juntamente conosco. Isso há muito tempo atrás. Então, o nosso grande objetivo de estarmos aqui é aperfeiçoamento moral. Tá certo? E devido a esses erros, esses vários erros com os vários irmãos que cruzaram o nosso caminho, o que a misericórdia divina faz? Não é? Vamos colocar assim, o que a inteligência divina faz para recuperar isso? O que ela faz? Pelos princípios, ali a gente vê uma sequência, nos coloca juntos uns aos outros, para que a gente faça as pazes. Esse é o objetivo. Faz as pazes. Tá certo? Então, vocês serão colocados, ou nós seremos colocados juntos daqueles aos quais nós ferimos, para que a gente faça as pazes. Tá certo? Mas é necessário que a gente faça, mas como Deus, já prevendo tudo isso, assim como Jesus também já previa tudo isso, percebendo essa nossa dificuldade em fazer as pazes, em suportar, em tolerar, em compreender e principalmente em perdoar, ele colocou algo para nos unir com mais intensidade, que é dentro do nosso tema, dentro do tema de Pedro aqui, que é a força do sangue. A força do sangue. Não é isso? Então, aí nós vamos entendendo como se iniciou, então, a criação da família. A criação da família. Então, nos colocou bem juntinhos uns aos outros, não é? Uns gerando os outros, a maternidade, a paternidade, para que a força do sangue pudesse suportar as provações que nós vamos passar com essas pessoas, e elas vão passar conosco. Porque nós também não somos
De anjo a gente não tem nada. Não é? Não é porque virou espírita que virou anjo, não. Nem o Chico é anjo ainda. Né? Chico não é, Eurípides não é, Bezerra de Menezes ainda não é. Eles também estão longe dessa condição. Tá? Só estão uns passos à nossa frente, né? Estão mais adiantados. Então, foi por isso que Jesus aconselhou, né? Ele deixou o conselho dele. Reconcilia depressa com teu adversário enquanto estás lado a lado com ele. Ninguém está mais ao seu lado do que quem mora com você. Não é isso mesmo? Ou do quem você trouxe para a vida atual. Que nós trouxemos, alguém nos trouxe e nós também trouxemos. Então, isso é a nossa família. Não é? O nosso, como diz aqui no livro Jesus no Lado, nós vamos ler aqui um pouco da história, né? Como diz aqui no próprio livro, o nosso mais importante instrumento de evolução são os nossos parentes. Tá? Ou seja, os que nos dão mais dor de cabeça, os que trazem mais preocupações, mais aborrecimentos, mais alegrias também em determinados momentos, são os nossos instrumentos mais importantes. Nós não podemos desconsiderar isso. Tá certo? Então, assim, por isso que Timóteo, né, que Paulo me escreveu a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele coloca um versículo muito conhecido de todos nós, né? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Né? Então, assim, agora, lógico que nós líamos isso, né? E a gente não compreendia isso perfeitamente. Ah, mas fulano me aborrece, aquela problemática, não deixa a gente falar, né? Se for falar, nós vamos ficar falando a noite inteira de problema que tem dentro da família. Tá? Mas a doutrina espírita que nos esclareceu sobre isso. Quem são esses inimigos que Jesus fala lá em Mateus 5, 25? Reconciliar com os seus inimigos, mas aí você pensa assim, mas eu não tenho inimigo. Não é? De repente você teve uma caminhada bacana e não fez inimigo, não tem, né, alguém que você fala que é o inimigo, que é uma palavra forte para nós. Mas ela tinha que ser forte naquela época, né? Para que se compreendesse. Aí a doutrina espírita veio, não, meu filho, o inimigo é alguém que você chama de pai, de mãe, de filho, de esposa, de esposo, de irmão, de avô, de avó, de cunhado, de nora, de genro, de sogra, de primo, de tio. São eles. São eles. Eles têm esse nome hoje. Né? Mas eu os amo. Não é assim que nós podemos falar? Mas vamos responder o quê? Mas vocês brigaram no passado. Não é? E graças a Deus não lembram da briga. Tá? Não lembramos, mas as energias estão lá. Não é? Eles estão lá. As desavenças estão lá. A sintonia boa ou não está lá. A vibração, né? Está ali. Então a gente tem uma afinidade maior com alguém, a gente não combina com alguém de jeito nenhum. Não é? Vocês às vezes têm isso dentro da própria família, né? A gente às vezes tem. Né? Parentes, irmãos que nunca combinaram. Nunca combinaram. Aí vamos entender isso. A doutrina espírita explica isso para nós. Não é? Erros de vidas anteriores. Não é? Então, assim, há pouco tempo, assim, um exemplo assim, simples, né? Há pouco tempo, uma tia, a quem eu chamava de mãe, desencarnou, né? Deve ter um ou 2 meses, e ela teve 3 filhos, agora só tem 2, e alguém perguntou para mim, mas como é que os 2 vão dizer? Não sei. Eles nunca combinaram desde que nasceram. E eles são mais velhos que eu, eles devem ter 71, 72 anos. E moravam os 3 juntos. A mãe foi embora, agora ficou os 2. Agora, ou combina, ou passa a combinar agora, não é mesmo? Ou cada um vai ter que partir para sua casa. Tá? Mas isso não é um problema, para a gente entender que são questões de vidas anteriores. São 2 irmãos. Né? E curioso que moraram junto com a mãe a vida toda. Mas
Né? Aí como é que explica isso? Doutrina espírita, isso te explica. Acontecimentos de vidas anteriores. E esse era um dos problemas de Pedro naquela época. Tá? E vamos lembrar de um pequeno detalhe, esses estudos, igual vocês estão fazendo aqui hoje, Jesus no Lar, o livro Boa Nova, tá? O livro Ave Luz, né? Esse tipo de livro que nós temos neles, a opinião direta de Jesus, é muito interessante estudar esses livros. E a gente estuda muito, né? A gente vai falar, né? A nossa folha está cheia aqui, Kardec, Emmanuel, André Luiz, né? Mas e Jesus? E a fala de Jesus direta? Porque nós temos no Evangelho, né? Os registros dos apóstolos, mas nós temos nesses livros a fala dele direto, o que ele falava para as pessoas. Imagina como seria bom se nós pudéssemos, né, uma prática que é da doutrina espírita, não é mesmo? Fazer um atendimento fraterno com Cristo. Né? Imagina, não é? Se fosse hoje em dia dele estar atendendo aqui no atendimento fraterno, a fila estava lá no Antônio Carlos. Né? E ia só aumentando, né? Então imagina que bacana esses irmãos com as suas dúvidas, tirando dúvida diretamente com ele. Diretamente com ele. E Pedro, e nesses livros, eles são exatamente isso, né? O livro Ave Luz, então, é muito interessante, porque todos os capítulos são problemas dos apóstolos. Coisas que eles passaram na rua, fizeram alguma besteira, como Pedro vai contar dele aqui, e ele pergunta, e agora, Jesus, o que eu faço? Então ele dá o conselho. Então é um estudo muito interessante, porque são informações vindo direta dele, que serve, obviamente, né, para todos nós. Então Simão estava assim, meio carregado, né, meio chateado. Aí Jesus leu que ele leu algumas frases dos Sagrados Escritos, não é? E aí Simão desabafou com ele. Ele disse assim, ele colocou assim, descreveu o conflito com a parentela e Jesus ouviu em silêncio. Ele diz para o Cristo assim, naquela noite Simão estava nessa dificuldade, né? Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusaram de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Ele estava com esse problema, né? O tio fez uma acusação, o primo queria bater nele. Tá certo? Coisa que a gente anda vendo por aí também, com muita naturalidade até, né? Infelizmente, acontece. Então ele pega, conta para Jesus, e Jesus pergunta a ele, e que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensíveis? Né? E aí, qual foi sua reação? Tá? Aí responde Pedro a Jesus, sem dúvida, reagi como devia. Respondeu o apóstolo veemente, coloquei cada um no seu lugar próprio. Porque Pedro era bem rude, né? Ele era o mais velho deles, né? Ele era bem firme, né? Durão, né? Durão, e não tinha pescador, que coisa toda. Não tinha meio termo com ele, não. Anunciei sem rebuços, as más qualidades que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. Essa é a resposta dele. Tá? Agora, só vale a pena, né? Assim, isso é um modo de falar, tá, gente? Vale a pena, né? Só vale a pena o nosso estudo do Evangelho e do Cristo se nós trouxermos isso para a nossa vida. Se for para ficar decorando, esse mérito vai ser, né, só o mérito da memória boa, né? Só isso, porque não vai resolver muito o nosso problema. Tem que trazer para a nossa vida. Porque o que aconteceu com Pedro acontece conosco. Talvez não nessa intensidade aqui,
tá? Mas às vezes tem uma briga na sua casa com seu cunhado, né, com sua irmã, com seu irmão, às vezes discute com a mãe, com o pai, e às vezes alguém fala uma coisa que não deveria falar, discute com o filho. Acontece, né? Nas famílias acontece, até com amigo. Às vezes até com um amigo ou com seu colega de trabalho, que você trabalha há muitos anos, isso acontece com todos nós. Aí nós vamos fazer o mesmo papel aqui. E aí? A gente não tem um Jesus para fazer essa pergunta para ele, mas nós podemos fazer para nós mesmos. E aí? E nós, como espíritas, qual vai ser a nossa reação? Como espírita? Porque agora a gente é espírita. Tá? Lá atrás a história era outra. Não é mesmo? Porque muitos de nós, às vezes, quando temos um problema desse tipo, essa frase ainda ressoa na nossa mente. Ah, se fosse há uns anos atrás, você ia ver comigo. Isso ainda ressoa em nós ainda. Mas agora não. Então, o que Jesus coloca para ele, né? O que fizestes antes disso? Qual foi sua reação? Mas Pedro estava aprendendo com Cristo ainda. Ele não sabia e não tinha noção, como nós temos hoje, da dimensão do Cristo. Eles não faziam nem ideia de quem era. Não é? Não faziam nem ideia. Nós, como espírita, que sabemos quem ele é, na verdade. Hoje nós sabemos a dimensão dele. Eles não sabiam. Não é? Confiava nele, mas não sabia. Então, é compreensível essas decisões. Aí, Jesus, então, refletiu naquela resposta dele, né, que, segundo ele foi à forra e desmascarou os dois à frente de muitas pessoas. Jesus pensou e perguntou a ele, né? Pedro, o que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Ele naturalmente trabalha. Redarguiu Pedro, né? Irritado ainda. E Jesus perguntou a ele, trabalha com o quê? Pedro colocou, né? Usando ferramentas. Então Jesus usa a resposta dele para dar a ele a lição. Né? Para dar a ele a lição. Fazendo um comparativo dessas ferramentas, né? O que seriam essas ferramentas para nós hoje? Para nós, pelo próprio título, né? Os instrumentos. Quais são nossos instrumentos? Quais são as nossas ferramentas para que a gente possa evoluir? E é o que ele responde, é o que nós colocamos aqui, olha, as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Tá? Sabe aquelas pessoas, né, que a gente acorda e às vezes briga e nos aborrece e a gente sai de casa daquele... São elas. Elas são as pessoas mais importantes para o meu engrandecimento espiritual. Por isso Cristo falou, reconcilie com elas depressa enquanto vocês estão juntos. E, gente, vamos pensar, por que ele coloca isso para nós? Vamos pensar na nossa família de agora. Né? Desde os nossos pais, ali, avós, pais, os filhos, quem não tem filho ainda, os irmãos, aquela coisa toda. Essa família de agora, né? que é a sua família agora. Tá? Para a gente reunir novamente, todos eles novamente, de aproximadamente 500 a 600 anos. E tem um pequeno detalhe, tá? Se é que todos eles precisarão retornar conosco. Ainda tem mais esse pequeno detalhe. Tá certo? Então, por isso, eu não posso perder agora a oportunidade dessa reconciliação. Ah, Jurandir, mas tem um irmão que eu tento... Aí nós vamos passar para os conselhos do Cristo. Diz que a importância de estudar as falas do Cristo. Mas agora lá no Evangelho. Não é? A cada um segundo as suas obras. Você vai fazer a sua parte. A sua. Se o seu irmão não quer conversar com você, não admite você na casa dele, você vai respeitar a casa dele. Mas vai ter consciência tranquila de que você fez tudo o que você poderia fazer para reconciliar com ele. Mas a doutrina e o próprio Cristo
não é isso? Nos manda respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Ele tem o direito, não deveria, não é? Não deveria, mas ele tem o direito de não querer você dentro da casa dele. A casa é dele. Pelo menos é emprestada para ele, né? Por Deus até a hora de retornar. Mas é um direito dele. Então é para que eu falo assim, para que as pessoas não fiquem com a consciência pesada com relação a isso. Tá? Não precisa ter esse peso. Eu lembro que lá em Betim, no Centro Espírita, no Goric, quando eu acabei um estudo lá, a moça veio conversar isso comigo. Depois que minha mãe morreu, meu irmão não conversa comigo. Eu falei, mas por quê? Eu falei, também não sei. Ele criou um motivo para ele ir lá e não conversa comigo. De forma alguma. Mas eu vou lá visitar minha cunhada e minhas sobrinhas. Eu gosto muito delas. Eu falei, o que acontece? Ah, quando eu chego, ele sai. Ele sai, fica fora, depois ele volta. Eu falei, então faça o seu papel de cunhado e de tia. Não é? Enquanto ele não te expulsar de lá, você vai lá ver suas sobrinhas, vai ver sua cunhada. Um dia, minha querida, um dia, quem sabe, um dia a vida traz ele de volta. Não é? A gente fala a vida, mas como espírita, nós sabemos perfeitamente que essa vida é trocada pela palavra sofrimento. E aí quem vai poder ajudá-lo será você. Não é assim que as pessoas às vezes escolhem, não é, recolher as lições do Cristo? Pelo sofrimento. Foi uma escolha nossa também. Tá? Se ela não fosse nossa, essa escolha, nenhum de nós teria reencarnado na Terra. A gente já estava fora daqui a muito tempo. Como Bezerra de Menezes, não é isso? E olha, não precisa mais retornar. Um dia também ouviremos essa frase para cada um de nós. Não é? Não precisa mais reencarnar na Terra, a menos que você queira. Como ele quis ficar por aí nos ajudando. Ele já podia, né, já estava liberado para paragens maiores, né? Como o Cristo nos disse, há várias moradas na casa de meu pai, então você já pode alçar outros voos aí se você quiser. Não, mas eu gosto da Terra e quero ajudá-lo. Agora, nós ainda não estamos nessa condição, estamos presos aqui ainda para a gente poder nos aperfeiçoar, né? Chegar no ponto dele. Agora, o detalhe é esse. O instrumento que nós temos de perfeição é a nossa família. É o mais importante. Tá? Porque o vizinho e os amigos também são. Não é? E os amigos são bênçãos de Deus. Porque todos nós concordamos com aquela frase que, na maioria dos casos, o amigo vale mais que o parente. Né? A gente se socorre muitas vezes ao amigo mais do que ao parente. Porque é um presente divino colocado ao nosso lado para que a gente possa realmente ter esse apoio. E a gente às vezes não lembra desse detalhe, né? As pessoas acham que é coincidência. Né? Conheceu alguém, nós foi bater o olho, nós nos tornamos amigos assim, de uma hora para outra. Não, essa amizade já vem de muito tempo. E está ali para nos ajudar, né? Para nos auxiliar. Então Jesus vai dizendo a ele, né? E Jesus vai comparando a ele, dizendo que, olha que interessante, né? Ele vai dizer para Pedro assim, Pedro, aliás, ele fala um conselho para o Pedro, que é para a gente poder entender a questão da nossa família, tá? Quando falhamos no aproveitamento deles, tá? Olha bem a responsabilidade para nós com a questão familiar, né? Que constitui elementos de nossa melhoria, nós precisamos deles para melhorar. Tá? E eles precisam de nós para melhorar também. Não é unilateral, é bilateral, isso é para os dois. Para os dois. É quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Então, aquilo que nós passamos na nossa casa, nós não vai chegar, na frase do Chico Xavier, não era conhecida por ele? Tudo que for seu dará um jeito de chegar até você. Tá? Então vamos lembrar de um pequeno detalhe. Nós que temos muitas dores de cabeça, né? Nenhum problema que não seja seu chegará até você. Se ele chegou, é porque nós vamos ter uma parcela de participação naquilo ali. Mesmo que seja através de alguém. Tá? Decide através de alguém. Se ele chegou, existe um motivo, um objetivo.
E é como eu disse, eu não posso fugir. E eu não posso falhar nisso. Porque muitas vezes, mas o problema não é meu. Mas muitas vezes, não é? O amigo espiritual falou assim, a pessoa está lá perdida, né? Está lá perdida. Aí o amigo espiritual soa lá no inconsciente, né? No consciente, onde é que seja, lá no cérebro, liga para Jaqueline. Não é assim? Liga. Liga, está acontecendo isso. Mas que maravilha. Não é? Hoje é o dia da reunião de tratamento espiritual. Vão lá no centro comigo. A pessoa vem e depois nunca mais sai daqui. Tá? Então não chega até nós aquilo que não é da nossa conta. Tá? Se chega, é porque nós temos condições. E quanto mais a gente se tornar melhor espírito e melhor cristão, mais eles vão endereçar problemas a nós para a gente ajudar as pessoas. Não só da família, como da amigos. Tá? Muitos de nós já passamos por isso aqui. Né? Onde a gente trabalha, onde mora, né? Dentro da própria família. Eu sei que na escola é curioso que o pessoal ainda tem um certo receio do espírita, né? Do espiritismo ainda, né? Então eu sei que lá na escola, às vezes o pessoal chega para mim, às vezes fala assim. E é interessante que eles abaixam até o tom de voz, né? E chega bem pertinho. Não sei qual que é o medo deles, não, mas eles têm um certo medo, né? Eu sei que eu sou espírita. Não pode falar, pode levantar a voz, cochichar, não, né? Já que você é espírita, eu queria te perguntar uma coisa. Pode perguntar à vontade. Né? Então, assim, eles vão percebendo, vão notando em nós uma certa condição de ajudá-los. Porque é uma ideia nova para muitos, né? É uma ideia nova para muitos. Que tem sido divulgada, graças a Deus. Tá? Então, nós temos que lembrar que nós temos essas pequenas tarefas, tá? Como espírita, como cristão, de auxiliar. E muitas vezes, dentro do seu lar, só você é espírita. Não é? Às vezes na sua casa é só você que é espírita. Agora, tem lar que isso tudo bem, não tem problema nenhum. Não é mesmo? Tem outros que há certos problemas. Pessoas não concordam, não é? Não aceitam. Aí quando você sai para vir para cá, aí fica lá, já vai lá para aquele lugar, né? Aí não tem coragem nem de falar o nome. Né? Já vai para aquele lugar, aquela coisa toda. Mas mas nós vamos respeitar. Não é mesmo? Allan Kardec nos pede isso no livro do Evangelho no Espiritismo, que a gente respeite as outras religiões, nós temos obrigação de respeitar, porque cada um de nós vai estar na religião que condiz com ele, que toca o coração dele. A gente gostaria muito do que todo mundo fosse espírita, para ter uma visão mais dilatada de muita coisa, e evitar muita coisa, mas não dá para ser assim por enquanto. Não é? A nossa mensagem, do jeito que ela é transmitida a nós, não vai tocar o coração de todo mundo. Não vai tocar. Ele vai precisar, às vezes, de uma coisa mais rígida para poder melhorar, para poder consertar. Então, deixa ele quieto lá. Deixa lá que ele seja é melhor que ele seja um bom católico, um bom evangélico, do que ele vir para cá ser um péssimo espírita. Isso não vai solucionar. Não vai ser bom para ele. Tá? Então deixa a pessoa no canto dela lá. Se ela já está com uma Bíblia na mão, já é um grande passo, né? Já é um grande passo, já estar escutando Cristo. Então ele vai colocando para Pedro, né? Que a ave é obrigada a fazer o ninho, mas Deus não pede ela mais outra coisa que não seja isso. Não é? E diz para Pedro assim: a ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém exige que ela faça o agasalho para a gente poder colocar. Não é? Então, a função deles é uma. Mas, ele ressalta a Pedro o seguinte: ao homem foram conseguidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, né? Na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar na construção da nossa perfeição. São eles. São eles. Tá? Ele coloca, utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime,
por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Paulo, num de seus versículos, diz que nós somos cartas vivas de Deus. Tá? E nós vamos acrescentar a fala de Paulo, que Paulo estava lá para trás, né? Nós vemos bem depois dele, e nós somos cartas vivas da doutrina espírita. Tá certo? Então, quando só você é espírita na sua casa, tenha certeza absoluta que as pessoas esperam de você alguma coisa diferente. Tá certo? Quando o bicho pega lá e você chega, agora chegou quem vai dar uma solução nisso daqui. Né? Às vezes não tem condição de solucionar nada, né? Mas eles colocam a confiança em nós. Muitas vezes, né? Ó, agora fulano, né, vai solucionar. Tá? Porque a nossa maneira de ver é diferente como espírita. Então foi isso que ele cobrou de Pedro. Pedro, o que você fez? O que ele responde? Coloquei tudo no lugar deles lá. Meu tio é um ladrão, e o outro é hipócrita, e o meu primo é mentiroso, não sei o que lá. Não é assim. Se você quer me seguir, não é assim. Ele não falou assim com ele ali, né? Mas isso está no Evangelho. Não é? Está no Evangelho. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo é essa resposta de Pedro que ele deu, que é o revide do Pedro. Não, nega isso, nega isso. Não é? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me segue. A sua cruz é me escutar e fazer o que eu estou pedindo. Aliás, ele não fala nem assim, Jesus lá, né? Um dos versículos que nós temos no Evangelho, né? Aquele que for meu amigo, faça o que eu vos mando. Não é nem pede, é mando, porque ele é um mestre, não é isso que ele diz? Mestre eu sou. Bom não, mas mestre eu sou. Então, quando ele fala, negue-se a si mesmo e me siga, esse negue-se nega essa atitude. E nós temos que fazer a mesma coisa. Que nós colocamos aqui, né? Mexeu com você. Mas se fosse há 20 anos atrás que eu não era espírita, o troço ia ficar feio. Ainda bem que você é espírita. Não é? Porque o negócio dele de ficar feio pode avacalhar a nossa encarnação. Comentamos isso domingo lá na reunião mediúnica, lá no Tavatana, lá no Maria de Nazaré. Comentamos sobre isso do livro que nós estamos estudando lá, no livro de Bênção de Paz, né? No capítulo intitulado, se eu não me engano, Segurança Íntima. Às vezes, um processo de raiva nosso, não é isso mesmo? Você faz uma coisa que avacalha a sua encarnação inteira. Aí nós vamos usar a frase lá, vamos usar conosco aquela frase lá, né? Igual tinha lá no programa do Chico no Zorra Total, né? Ele estava indo tão bem e desandou a coisa toda por um ataque de cólera. Aí eu lembro que Tânia trouxe para do livro Caibá Schutel, que diz bem assim, quem tem raiva, que ele é bem direto, né? Quem tem raiva é espírito inferior. Pronto, agora eu faço uma análise, né? Se eu sou inferior ou não. Não vamos condenar ninguém, nem julgar ninguém. Tá? E eu me lembro disso, essa lição foi muito bacana, porque há uns tempos atrás que eu estava num problema, né, em casa, com a esposa, aquela coisa toda, e a senhora que me levou a ser espírita, que hoje faz parte do plano espiritual, era minha melhor amiga. Né? Então eu com 50 e poucos anos, minha melhor amiga tinha quase 80. Ela era minha melhor amiga. E eu fui lá desabafar com ela. Porque está acontecendo assim lá em casa, está acontecendo isso, e ela fez isso, e não sei o que lá mais, aquela coisa toda, né? Aí você espera aquele apoio, né, da pessoa, né? Aquela coisa, a gente é sempre assim, né? Aquele apoio e tal. Mas eu conhecia muito bem e sabia que não ia ser bem desse jeito, não. Ela me escutou. Ela fez igual Maria com aquela mensagem para o Chico, que isso também passa, né? Que foi só uma frase. Ela falou comigo assim, Jurandir, o mais evoluído fica calado e faz silêncio. E acabou o assunto. A resposta que ela me deu foi essa. Tá? O mais evoluído fica calado e faz silêncio. Então, é o que Jesus gostaria que Pedro fizesse. Não é? Pedro fizesse. Porque isso, é claro que a gente fala assim, mas nós vamos conseguindo isso com o tempo. Tá? Com o tempo, nós vamos conseguindo. Eu fui conseguindo isso não por causa do casamento, por causa da profissão.
É uma profissão que me exigiu isso na marra. Eu sou professor de matemática de adolescente, de 9º ano. Ou eu fico calado, ou eu mato o menino daquele, que mata a gente de raiva o tempo todo, e fala, e diz o que lá mais, e grita. Então você aprende a se controlar. E aí você pergunta, mas como é que você aguenta a gente? Né? Aí eu falo, não, a minha religião me ensinou um monte de coisa, que a maioria deles são evangélicos, né? Então a gente joga o menino lá embaixo, a gente trabalha a paciência. É assim que o seu Manel Alves falava com a gente, né? Em vez de a gente ficar brigando pela rua e afora, o seu Manel cansado de falar isso conosco. O médico atrasou a sua consulta, não é? Em vez de ficar xingando o médico, trabalha a paciência. Aproveita para trabalhar a paciência. O ônibus não passa de jeito nenhum. Em vez de xingar a mãe do motorista do ônibus, trabalha a paciência. Ele cansava de falar isso conosco. A vida, se você saiu de casa, aliás, saiu não, né, gente? Dentro de casa, já começa dentro de casa, né? Você já acordou dentro de casa, já tem motivo para trabalhar paciência, tolerância, compreensão, silêncio. Não tem? Claro, o tempo todo nós temos esse motivo. O tempo todo. Então a vida vai nos ensinando isso. São os instrumentos para a gente aperfeiçoar. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, por um tempo ali, reunião de professor é um troço assim, né? Não sei como é que não dá briga que é troço lá, né? Porque cada um quer ter a sua razão. E tinha um problema lá e eu discordei, eu até tinha razão, mas discordei, falei. Aí acabou a reunião, era de manhã, aí nós fomos lá para a grade lá da cantina, lá, tomar um solzinho e tudo. Aí chegou a Rosângela, professor de português, para conversar comigo. Falou, Jurandir, você está coberto de razão no que você falou lá dentro da sala. E eu gostei muito. Mas se você visse a sua cara com raiva, você não ficava assim mais, não. Eu já era espírita, né? Então, quando ela falou, isso é um alerta. Isso é um alerta. Tá? E aí eu lembro que no outro ano, a Genita ainda estava conosco na reunião, ela falava muito comigo, ela disse, se a gente pegasse uma virtude por ano para trabalhar, a gente já está bem melhor atualmente. Aí quando foi trocando o ano, eu falei assim, esse ano vai ser a virtude do silêncio. Vou ficar calado nas reuniões. Né? Para poder começar a acostumar com aquilo. Tá? E hoje é muito mais tranquilo. Hoje eu comecei a perceber uma tática que eu fui notando que o próprio corpo físico dava sinal. Né? Tá na reunião, eu queria falar uma coisa, o assunto era assim, aí o coração começava a acelerar. Então comecei a pensar, não, quando o coração acelerar, não falo. Aí eu deixo passar, aí volta ao normal. Aí de repente alguém já falou, já resolveu tudo, não precisa nem de abrir a boca e ficar com raiva nem nada. Então nós vamos usando essas situações para o nosso aperfeiçoamento. Tá? E é o que Jesus queria que Pedro fizesse. Como se ele falasse, Pedro, você está andando comigo. Olha se eu já xinguei alguém, não é? Eu já fui colocado para fora de cidades, né? Expulso de cidades. As pessoas querem me apedrejar, querem me prender. Eu nunca briguei com ninguém, nunca xinguei ninguém, nunca mandei vocês fazerem nada com ninguém. Ela apenas dava as costas e saía. Então é o que ele está dando a lição para ele. E é o que a doutrina espírita espera de nós. Tá? Eu lembro que o seu Honório deixava uma frase que era muito interessante. Né? O seu Honório Abreu falava muito com a gente assim, a doutrina espírita não nos cobra nada, mas ela espera tudo de nós. Eu nunca esqueci essa frase dele. Ela espera tudo de nós. Se a gente é espírita, que a gente coloque isso em prática. Né? Porque não faz mais parte, ainda mais se a gente estiver com Cristo. Não faz mais parte. Agora o que tem que realmente mesmo permear a nossa vida é isso, é compreensão, paciência, tolerância, né? Bom ânimo. Não é assim que o Cristo falou para a gente? Não é? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, não é isso? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês também podem. Tá? Vocês também podem. Então, nós temos que trabalhar com isso em nossa mente. É o que ele está colocando para ele lá. E aí vai colocando para a gente, vai colocando para Pedro, que serve para todos nós, é óbvio. Né? Como é que nós vamos demonstrando isso? Como é que nós somos colocados em teste, né? Na nossa casa, no trabalho, na rua, no ônibus. Né? Assim, quando a gente vai passear no shopping, no EPA, no BH, na Araújo, a gente perde
a paciência em tudo quanto é canto que a gente vai. Né? Mas nós somos colocados em testes, e ele está colocando aqui para Pedro. Mas ele está falando aqui também da questão da... Né? Ele está focando muito na questão da família. Que nós vamos ter todos esses componentes, às vezes, dentro da nossa própria casa. Ele coloca, olha, o ignorante representa um campo de benemerência espiritual. É nossa obrigação tentar buscar quem está para trás. Com o nosso conhecimento espírita, com o nosso comportamento de espírita, de cristão. Então nós vamos tentar buscar essas pessoas, respeitando, né? Respeitando o livre-arbítrio de cada uma delas. Vamos respeitar isso. Se não quiser, também não quer, né? Vamos fazer o quê? Mas o nosso exemplo, com o tempo, né? Quem sabe com o tempo, isso vai render frutos. Vai render frutos, né? Com o passar do tempo, rende. Ah, mas eu tenho alguém na minha casa que me diz aqui, o mal. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. Se você lida com alguém que é maldoso, agora está na hora de você mostrar bondade. E eu sei que não é fácil. Tá? Quando Jesus nos pede, um dos motivos que ele foi perseguido na época foi exatamente por esse pedido, né? Amai os vossos inimigos. Aí o judeu o quê? Abraçar um samaritano, você está doido. Né? Não é de forma alguma. Não tinha isso naquela época? Tinha. Naquela época não, né? Como nós estamos tendo ainda até hoje lá, né? O povo ainda está brigando até hoje, estão brigando. Pede para dar um abraço no outro lá. Vocês conseguem. Não é? Não consegue. Quer dizer, uma questão que ele veio trabalhando desde aquela época, pedindo isso, prevendo essas situações. Não é? Exatamente na região onde ele conviveu, aquela coisa toda, até hoje isso nada. Quer dizer, a gente fala nada, porque né, numa situação extremamente, né, delicada, pior até do que estava, parece. Mas vai ter solução, né? Vai ter solução. Quando surgiu essa briga toda, eu ficava pensando em assim, curioso, assim, né? Como será que Jesus está pensando para resolver esse problema lá? Que já dura mais de 2000 anos, né, essa briga toda. Mas com certeza ele tem o plano certo para isso. E obviamente nós sabemos que vai ser o quê? Reencarnação, né? A reencarnação que vai consolidar isso daí. Como ele vai colocar aqui para a gente aqui, né? Então tem essas pessoas. Aí ele coloca uma situação de família aqui que é um ponto assim, é o calcanhar de Aquiles de várias famílias, né? O ingrato é um meio que nos põe a bondade à prova, né? O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. A gente tem visto muita gente reclamar isso, né? Do filho que é ingrato com o que a mãe faz por ele, ou que o pai faz por ele. E aquela coisa de família mesmo, a ingratidão das pessoas, né? A gente sabe que existe, né? A gente sabe que existe e quase toda família tem isso. Né? Quase toda família tem isso. Mas a própria doutrina, o próprio Allan Kardec coloca no seu Evangelho do Espiritismo que não é para a gente se preocupar com isso. Não é? Nós vamos trabalhar com versículos da Bíblia, a cada um segundo as suas obras. Não é mesmo? E aquele outro mais firme ainda, né, que foi colocado para nós, aquele que não honrar pai e mãe é pior do que o adúltero, porque na época o adultério era o pior. Mas ele falou, não, mas se você não honrar seu pai e sua mãe, você está pior ainda. Então, ou seja, para nós hoje, depois de 2000 anos, significa que é isso para nós. Se você chegar no plano espiritual nessa condição de ingratidão com os pais, nós vamos ter dó do nosso companheiro. Né? Nós vamos ter dó dele no plano espiritual, que ele vai passar um bom aperto lá. Quando esse versículo nos leva a pensar dessa forma, né? Como esse vai ser uma cobrança muito grande. E vai ter um retorno para poder recuperar aquilo. Não é? E, obviamente, vai passar por aquilo, numa determinada época também, por essa ingratidão. Então, nós temos que pensar muito nisso, porque isso não pode estar em nós. Não é? Nós não podemos ser ingratos mais. Aliás, de uns tempos para cá, a doutrina espírita e as religiões têm falado muito sobre a questão da nossa prece, das nossas orações, de começar a agradecer a Deus, que a gente só pede, né?
A gente só pede. Não tem pedido, não. Começa a agradecer. Para de pedir, começa a agradecer. Aliás, Emmanuel fala isso muito para nós, né? Não precisa pedir nada, que tudo que você tiver de receber, você vai receber. Só agradece. Só agradece. Tá? E ele nos aconselha que, se for para pedir, ele pede que peça coragem, paciência e resignação para passar por tudo que tem que passar. E isso você vai ser atendido instantaneamente. Agora, o resto, gente, eu sei que a gente pede, a gente fala assim, mas a gente pede, tá? Vamos ser hipócrita, não, né? A gente fala, mas a gente acaba pedindo, tá? Mas, quando Emmanuel trabalha conosco lá, o Pedi Obtereis, ele diz pra gente lá o quê? E Kardec também lá no Evangelho do Espiritismo, né? Nos capítulos lá, que a gente não sabe pedir. Né? A gente não sabe pedir. E fica muito... Porque nós somos muito voltados, né, devido às vidas anteriores, à questão material. Então passa muito na nossa cabeça a questão material. Tá? Então a gente pede essa coisa toda, pede emprego, pede casa, pede carro, pede isso, tudo material, a maioria é material. Tá certo? Gente, o material, o que tiver de vir material, já está conosco para a nossa evolução. A gente sempre pede o excesso. A gente pede o excesso. O que nós precisamos para evoluir, nós já temos. Tá? Nós já temos. Então, o que nós temos que começar a pedir agora realmente é paciência para suportar a nossa trajetória, né? A resignação para aceitar o que está nos acontecendo, o que ainda tem para acontecer, e coragem para chegar até o final, como diz lá em Mateus 24:13, né? Aquele que perseverar até o final, esse sim será salvo. A gente chegar até o final firme no nosso propósito de espírita cristão. Aí nós vamos seguindo a nossa trajetória, tá? E as coisas ao nosso redor vão acontecendo. Então essa ingratidão também, ele está falando aqui, nós temos que tomar cuidado dela na nossa questão divina. Nossa ingratidão com Deus. Vamos refletir na nossa vida. Olha o tanto de coisa que nós já recebemos, que a gente já teve. Não temos uma vida assim tão, né, extremamente expiatória. Tem muito mais para agradecer do que para reclamar. Mas é um hábito reclamar, né? Um hábito reclamar. Nós já estamos reclamando que já não chove tem 150 dias. Né? Daqui a pouco a gente já vai começar a reclamar, mas não para de chover também. Não vai ser daqui a pouco não para de chover. Né? Aí daqui a pouco chegou outubro, nossa, ninguém está aguentando esse calor. E aí nós vamos, e a nossa trajetória é isso mesmo, né? É por aí assim. Mas essas reclamações não nos credencia umbral, não. Então não quer comer também, não, porque não tem problema em reclamar. Não é porque é o calor mesmo, incomoda, né? Muda a pressão, afeta a saúde de muita gente, por aí vai. Mas isso é o de menos. Nós vamos nos adaptando. Aí ele coloca assim na nossa casa, um fato também muito delicado nas famílias, tá? Ele coloca o doente. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Nós não podemos abandonar as pessoas doentes da nossa família. Não podemos. E a gente vê isso acontecendo demais na conta e corta o coração da gente. Né? Infelizmente. E normalmente são exatamente os pais. Exatamente os pais. Não é? Aquela pessoa que... Porque eles cuidam de nós até hoje, né? Ainda tem o pai e a mãe, não é isso? Mais velho, mas você ainda... Não importa a sua idade, não é assim? Você ainda é a bonequinha da mamãe. Você pode estar com 70, não importa. Mas ainda é. Você chega lá e assim, não, mãe, estou com dor de cabeça. Em 2 minutos já tem um chá na sua frente ali, ó. Toma chá disso aqui que você melhora. Não é assim? Vou fazer uma sopa para você ali. Não importa. Vai ser sempre assim. Tá? Agora, naquele período final, que os nossos pais já estão mais no plano espiritual, mais perto de lá do que ele ficar conosco, e às vezes é um curto período, a gente pega e abandona. Né? E a única coisa que eles querem nesse momento, né? A única, porque aí também entra na ingratidão, né? Claro, nós acabamos de falar. E a única coisa que eles querem nesse período
É só que você escute eles um pouquinho só por dia, uns 5 minutinhos ali por dia que você escutar, vai ter um papinho ali, eles vão ficar super felizes. O Natal está chegando aí, sabe que vocês vão querer presente de Natal? Você acha que sua mãe está caçando geladeira, fogão, máquina de lavar? Nada. Ela quer que você passe lá todo dia. Né? Ela quer isso. Você tá todo dia. Tô atrasado, mas amanhã eu volto. Mas volta mesmo. Aí volta, para. Deixa eu fazer um café para você. Você pode estar até atrasado, deixa ela fazer o café. E toma, ele que vai ficar numa felicidade enorme. Bobear, para de tomar até os remédios. É melhor. Eu já não gosto de tomar muito remédio mesmo, né? Então, nós vamos ficar mais velhos e querer abandonar os remédios, mas nós temos que pensar nisso. Tá? Quando a doença visitar a nossa casa, não é isso mesmo? Quando essas pessoas que convivem conosco, tem gratidão, tem pessoas maldosas, a doença, né? A ignorância, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Faz parte. Aqui é um planeta de provas e expiações para receber espírito imperfeito. Né? Imperfeito. Os mais perfeitos que nós estão em Júpiter. Não estão na Terra mais. Eles estão lá. Aqui ainda é os que estão mais atrás. Estão em Capela, né? Os que vieram, aí retornaram lá, consertou, agora pode voltar. Agora você melhorou moralmente, agora pode voltar. Nós ainda não, né? Ainda estamos nesse processo. Tá? E para que esse processo ele se concretize, esses irmãos, como disse aqui Jesus para Pedro, eles são os nossos instrumentos de perfeição. Quer dizer, tem vários, né? Eles são os mais importantes. Porque ele diz para Pedro aqui, né? As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai. Então, a nossa família é isso daí mesmo, né? Aí Emmanuel vai colocando, ele diz para a gente assim, uma de suas obras ali, é no seio familiar que temos que aprender algumas lições que nos servirão para toda a existência. Olha que interessante. Eu vou aprender lições ali que eu vou carregar comigo para sempre. Lembra quando Jesus diz para eles assim, não ajuntei tesouros na terra onde a traça e a ferrugem hão de comer, mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem hão de comer. São esses. Que Emmanuel está colocando. Esses aqui são deles, né? São vários. Esses aqui são alguns deles que nós vamos levar para sempre. Tá? Vai nos levar a uma perfeição, não a perfeição total ainda, como espírito perfeito por enquanto, mas nos aproximando de lá, tá certo? Nos credenciando quando chegar também na hora de retornar, a gente, né, quem sabe, achar uma morada melhor. Tá? Nós não estamos naquelas condições ainda de ir lá para aquelas moradas celestiais ainda. Mas eu penso assim, sabe, um pensamento meu, né? A gente deve colocar pensamento nosso, mas esse é meu para mim mesmo, né? Que acho que talvez sirva para vocês também. A gente desencarnando, tá? Acordando numa enfermaria que seja, já é um lucro para nós danado. Não é? Sem nosso lar, não. Mas sem nosso lar, não. Não é? Que nosso lar ainda a coisa está longe, às vezes, para alguns de nós. Nem todos que nós... Claro que nós devemos ter irmãos, né? Na Terra já credencia o nosso lar. Claro. Mas não tem problema. Numa enfermaria qualquer, nossa, que maravilha. Não é? Já não acordarmos em lugares ruins. Então, já é um bom processo para todos nós. Então, ele coloca isso, que essa convivência na família vai trazer recursos para nós, né, lições que nós vamos carregar para sempre. E ele coloca aqui, olha, como a questão de dividir e compartilhar. Tá? O casamento serve muito para isso. Muito para isso. Porque quando a gente está sozinho, né, você mora sozinho, é a sua televisão, é a sua geladeira, é a sua cama, né? É tudo assim, é tudo seu. Casou, a gente divide, vai, às vezes dá umas faíscas ali, mas a gente ajusta, tá certo? Vieram os filhos, você não tem mais televisão, você não tem geladeira, você não tem nem comida de bobear, né? Porque às vezes vai e come e você não vai falar nada, não vai, né? Não vai falar nada.
É igual quando a gente era adolescente, né? Você guarda aquele último pedaço para a última garfada. Ô pai, me dá esse pedaço aí, você vai fazer o quê? Você vai dar, você vai fazer o quê? Né? Você vai ficar sem um pedaço do bife ali. Não, pode comer. Então, nos ensina isso, a dividir o mesmo espaço, vai nos tirando da questão do egoísmo, né? Do egoísmo. Eu tenho que prestar muita atenção dentro da minha casa, com o familiar, porque isso vai me ajudando. É um instrumento para me ajudar, porque nós temos que acabar com o egoísmo. O egoísmo é orgulho e a vaidade, principalmente o orgulho, né, atrapalha muito a nossa trajetória. Então, eu começo a aprender a dividir. A dividir. Tá? E, às vezes, e nós sabemos que é duro para muitas pessoas. Então, eu tenho que começar a prestar atenção. Tá? Nós vamos viajar, não pode ser só para o lugar que eu goste. Né? Eu também tenho que compartilhar aquilo com a esposa, com os filhos. Enquanto eles estão pequenos, eles vão onde a gente leva. E gosta de tudo. Depois que cresce, já começa a ter os próprios... Ô pai, vamos naquela praia que nós fomos aquela vez? Então não custa, gente, se tem a condição, não custa ir lá. Isso não, só vou, né? Porque isso é um traço de egoísmo em nós. É um traço de egoísmo, tem que ser trabalhado. Tá? Então ele nos diz que nos ensina isso, né? Respeitar o espaço do outro, começa mesmo, né? Porque aí agora temos que dividir ele, né? Dando uma hora, se você já não está mais sozinho. E mesmo que não precisa da gente casar, não, a gente também é novo, né? A gente tem você, seu pai, sua mãe, mas 3, 4 irmãos. Né? Então o espaço tem que ser de todos ali. Não é isso? São vários irmãos, tem todo mundo respeitar. Aquilo é para a gente poder aprender isso. E é o que ele está dizendo para todos nós aqui, né? Respeitar a vontade do outro. Né? Então nós vamos começando a ver que o egoísmo e o orgulho vai abaixando. Tá? Vai abaixando. E o direito de usufruir os mesmos objetos que eu, principalmente do amor dos pais. Eu sou filho único, mas tem quem é irmão aí, né, dessas coisas assim. Mamãe gosta mais de fulano. Não tem assim? Né? É por aí assim. Né? Mamãe gosta mais de fulano, mamãe não sei o que lá mais com ciclano, mamãe é isso. Tem essas coisas assim mesmo. Mas nós sabemos, não vamos falar que é mentira, não. É questão que a mãe e o pai amam todos ali. Mas nós sabemos que é uma afinidade de vidas anteriores com aquele espírito que está ali. É uma afinidade com ele. Não é? E ele veio justamente para dar esse apoio para a família, né? E aí recebeu mais 2 ou 3 irmãos, que era problema. Então, a mãe e o pai vão precisar de um apoio, que vai ser esse irmão talvez o mais velho, que vai ajudar os 2 mais novos. E aí já foi uma união mais provacional, né? Uma coisa mais difícil. E aqui ele veio com afinidade, para poder, assim, ter tudo muito bem feito. Não é mesmo? E nós que temos que perceber isso, para a gente poder trabalhar em nós essas qualidades, que aí nós vamos conseguir do nosso aperfeiçoamento, né? Então, quando Jesus mostra isso para Pedro, fala para ele, olha, Pedro, pode ter em casa, né? A ignorância, o parente ignorante, parente mau, o ingrato, o doente, são provas para nós. Tá? É para você colocar em prova suas qualidades. E nós temos que fazer a mesma coisa. Tá? Não só em casa, como a gente trabalha com o nosso vizinho, na rua, nós vamos lidar com muita coisa, principalmente a gente vê no dia atual, né? Violência, falta de respeito, falta de tolerância. Mas nós somos espíritas. Não podemos esquecer disso. Na hora de reagir, como Pedro fez, opa, olha as lições do Evangelho, olha as lições do Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Evangelho Subjetivo, Palavra de Vida Eterna, você já leu sobre isso, não podemos fazer diferente. Né? Podemos fazer diferente. Não é fácil, não. É muito bonito falar. Tá? Mas eu tenho que exercitar isso. Com o tempo isso passa. Aí a gente vai fazer isso com muita naturalidade. Tá certo? Aí aquela pessoa que te incomodava, que te xingava, vai falar, você não vai nem dar importância para aquilo mais. E depois vai até rir, né? Nossa, se fosse uns tempos atrás, a gente tinha brigado, discutido, aquela coisa, nem me incomodo mais. É sinal de evolução. Né? Para muita gente é sinal de covardia. Para nós não, é sinal de evolução. Sinal de evolução. Aí ele continua dizendo, finalizando Pedro assim, né? Quando ele fala sobre isso, né? Diz assim, olha,
aquele que bem se conduz em nome do Pai, não é? E nós vamos fazer em nome do Pai, em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, vamos tentar nos bem conduzir também, não é? Junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Então, quando eu faço isso, eu estou pronto para auxiliar lá fora. E essa é uma lição interessante. Essa fala, eu sempre achei muito interessante, esse tipo de fala do Evangelho, do Cristo e do próprio Emmanuel, né, nas suas lições. E exemplifico muito uma tarefa que tem nas casas de espírito, que eu creio que aqui também tem, o atendimento fraterno. Tem atendimento fraterno? Tem, não tem? Aí você trabalha no atendimento fraterno. E vem cá me escutar. Nunca me viu na sua vida. Vem cá, me escutou, deu um conselho, foi muito bacana, né? Tomei passe, fui embora para casa. Mas cheguei em casa, você não pode escutar quem mora com você por 5 minutos. E aí, como é que fica isso? Na tarefa. Como é que fica? Tá? É só para a gente poder ligar nisso. Às vezes, nos lotes que você mora, como a gente vê muito assim, né? No lote que você mora você, seu irmão, seu pai, sua mãe na casa da frente, seu irmão na casa de baixo, seu irmão na casa de cima, tudo ali, né? Tá tudo ali. Aí você encontra aqui todo sábado para poder levar a cesta básica lá em Betinho, lá não sei aonde, mas o seu irmão que mora no meio do lote está precisando de cesta básica. E a gente não percebe. Tá? Então a doutrina chama a nossa atenção para isso. Quando Pedro perguntou a Jesus, mestre, quem é o nosso próximo? Qual que é a resposta dele? O mais próximo. Tá? E o mais próximo é que mora com você. Então, às vezes, quem mora com você também está precisando do atendimento fraterno. Ah, mas não é espírita, não importa, você é amigo daquela pessoa. Que antes de ser esposo, ou de ser a esposa, né? O pai, a mãe, você é um amigo, você é o melhor amigo daquela pessoa. Então, escuta, não é? Procura saber se está tudo bem. E a gente, não é por maldade nossa, né? Não é por maldade. Sem querer nós fazemos isso. Sem querer. Porque nós achamos que fazer caridade é sair de onde você mora e ir lá na comunidade bem carente para poder ajudar. É sim. Mas a primeira caridade tem que ser feita aonde? A primeira é conosco, né? O próprio Kardec nos coloca isso no Evangelho. A primeira caridade tem que ser feita conosco. Depois ao nosso redor. Nossos familiares ali, temos que ter uma atenção com eles. E depois nós vamos sair também para quem a gente não conhece. Não é mesmo? Que o próprio Jesus deixou isso claro para a gente, não é? Aquele que só ama pai e mãe não faz nada demais. E amar pai e mãe é muito fácil. Amar filho, então, nem se fala, né? Nem se fala. Agora, ele quer ver a gente fazer isso porque nós nunca vimos na nossa vida. E desconhece, não sabe nem quem é. Agora, quando eu conseguir fazer esse tipo de coisa também para quem não gosta de mim, aí eu estou dando um passo bem maior na minha evolução. Mas bem maior. No português, você não permite a gente falar esse bem maior, não, tá? É só para intensificar o tamanho do salto evolutivo. Quando eu consigo passar por cima do orgulho e vou atender alguém que eu sei que não gosta de mim. Mas que precisa de ajuda. E a única pessoa capaz de ajudar sou eu. Família tem muito disso, né? Às vezes o único irmão que pode ajudar, o único parente que pode ajudar, você não conversa com ele há muito tempo. Tá? E se ele não tiver esses princípios, esse entendimento que nós temos, ele vai falar, não conversa comigo, problema dele. Assim a gente escuta muitas pessoas falando. Tá? Mas isso não cabe. Aí está o detalhe, né? Para nós, espíritos, não cabe para nós. É como Jesus falou com Pedro. Por que você revidou? Não era esse o seu comportamento. Não deveria ser esse. E não deve ser o nosso como espírita. Ah, mas eu quero já, mas eu não consigo ter acesso, que a pessoa fique... Então, procura um intermediário, né? Procura um intermediário. Né? Aqui, ó, isso aqui é para fulano. Mas não fala que fui eu, não, tá? Vai lá e ajuda. Pronto, você fez seu papel e acabou. É até melhor, no Evangelho não pede que a nossa mão direita não sabe o que faça a esquerda. É até melhor.
A gente faz em silêncio, né? Ajuda em silêncio, que em silêncio também Deus vai nos ajudar, não é assim que está escrito para a gente na Bíblia? Então ele está mostrando para a gente essa importância. E é interessante, bacana quando ele diz isso para a gente aqui, não é? Porque se a paciência aprimora a vida, não é? O tempo tudo transforma. Tudo transforma. Então o tempo cura essas brigas, essa coisada toda. O que nós não podemos fazer, dentro da lição que ele está trazendo para Pedro, da questão que era uma questão familiar para nós, o que nós temos que fazer o máximo para não fazer é abandonar o barco. É claro que tem casos, né, que não tem como, né, não tem jeito. Tem casos que não tem jeito. Nenhum de nós, né, nós imaginamos assim, né, pelas lições que nós já lemos, nenhuma encarnação nossa é planejada para você se unir a alguém, não é isso? Para aquela pessoa te maltratar a sua vida inteira. Não vão fazer isso conosco lá, né? Ó, você vai nascer com fulano, você vai casar com ele e ele vai te fazer comer o pão que o diabo amassou até o último dia. Não tem encarnação planejada desse jeito. Tá? Então nós também não precisamos passar por certas coisas vai atrapalhar até os dois, né? Até os dois. Quando a gente lê lá no Espiritismo sobre a questão do divórcio, ela vai falar sobre isso. Não é? Tem casos que até o plano espiritual entra no meio para separar. Antes que faça uma besteira maior. Aí complica mais. Então, já que não está tendo jeito mesmo, vamos deixar para a próxima. O problema é quando será a próxima. É o que Raul Teixeira nos fala, né? Nós espíritas não podemos trabalhar com essa frase de na próxima vida eu resolvo. Tá? Senão eu estou indo até contra o que nós acabamos de citar do Evangelho que foi dito por Jesus, né? Reconcilia depressa enquanto você está lado a lado. E Raul coloca para a gente exatamente essa questão, porque você não sabe quando será a próxima vez, nem onde e nem como. Tá? Quais são as suas condições na próxima volta? Nós não temos ideia. Então não arrisca, não, porque agora está tudo bem, caminhando como deveria de ser. Então aproveita agora. Como é que será a próxima volta? Quando será a próxima volta, né? E onde que vai ser isso? Por isso o conselho do Evangelho, não, aproveita agora, resolve agora. Resolve agora. Então ele diz para a gente assim, né? E aí o Pedro ficou, né? Ele ficou ainda com um pouco de dúvida, e aí Jesus finaliza dizendo para ele assim, olha que Jesus finaliza com Pedro, dizendo para Pedro dessa forma, se não ajudamos ao necessitado de perto, tá? E se está morando conosco é o mais perto possível, eu tenho que ajudar aquelas pessoas também, como auxiliaremos os aflitos de longe? Porque nós falamos, nós temos que ajudar os de fora, mas temos que ajudar os de dentro também. Os da família não pode ser largado. Temos que dar mais dor de cabeça? Dá. A gente sabe que dá mesmo. De vez em quando eles xingam. Né? Briga. Eles ficam chateados, briga, aquela coisa. Fala que você está intrometendo um problema que não é de sua conta. É assim que acontece? Deixa falar. Deixa falar. No fundo você pensa assim, é da minha conta sim. Né? Eu sou seu irmão, eu sou seu filho, eu sou seu marido, eu sou sua esposa, eu sou seu sei lá, qualquer coisa, qualquer parentesco lá, eu sou seu amigo, é da minha conta sim. E vou tentar ajudar. Lógico, respeitando, né? Conforme os casos, a gente vai respeitar mais. Quando é o caso dos amigos, do livre-arbítrio. Né? Quando é parente, a gente está tudo junto, a gente respeita mais ou menos. Né? A gente interfere mesmo e tenta ajudar, e uma hora dá certo. A intenção é boa. Né? A intenção é boa, você vem para cá, coloca o nome deles aqui, né? Faz as orações em intenção a eles, traz para tratamento e acaba dando certo. Nós temos que fazer isso, é o que ele está colocando para nós. Não é? Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Tá? E continua dizendo assim, se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Se eu não consigo amar quem eu vejo, imagina quem eu nunca vi. Né? Porque nos pede que a gente ame, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Mas eu não consigo amar o próximo, como é que eu vou amar a Deus ainda?
E o Chico vai mais, ele ainda vai mais para trás. Nos diz assim uma frase do Chico, né? Aquele que não consegue amar os animais ainda não está preparado para amar os homens. Porque tem gente que não gosta de bicho de jeito nenhum, né? Maltrata os animais e tudo, né? Quando ele fala amar os animais, você não é obrigado a sair agora daqui e adotar um gato ou um cachorro, não. Tá? Ninguém está te obrigando a fazer isso. Tá certo? Mas, não é? Você também não vai maltratar um bicho. Tá? Vai maltratar um bicho. Então tem que tomar cuidado para a gente não confundir as coisas assim. Mas só mostrando para a gente, para que a gente mude o nosso padrão de sentimento pelas pessoas. A nossa, o nosso ponto ali, quase finalizando esse nosso processo aqui, vai ser quando a gente mudar a nossa maneira de sentir pelas pessoas. É isso que é o nosso difícil ainda. Tá? Esse nosso sentimento ainda é muito muito assim, aquela coisa só de quem a gente gosta. Sabe? São alguns aqui da casa espírita, alguns. Sabe? Porque às vezes nem todos a gente consegue às vezes gostar de estar na casa espírita. Porque é uma casa religiosa? Tem briga? Tem. Tem uma desavença? Tem. E a gente sabe que tem, né? Uma tarefa, negócio ali, queria ser o coordenador, você escolheu outro, agora eu tô com raiva, vou mudar de casa, não é assim? Não volta aqui mais, ou então vou fundar minha casa espírita. Né? Aí vou fundar minha... Lá em casa tem um lote, vou fazer um galpão, agora quem vai mandar aqui sou eu. Não é? Se a gente pensar dessa forma, não é? Nós vamos ter uma casa espírita em cada esquina. Não ia ser ruim, não, mas também não ia ter ninguém para frequentar também, né? Ia ficar vazia. Porque faz parte desse processo. Porque nós aqui também, nós também temos que nos afinizar mesmo. Somos irmãos na mesma luta. Tá? E quando você mora do lado de uma casa espírita e aqui você frequenta aqui, ó, você saiu lá do Barreiro para vir aqui, porque você tem compromisso com quem está aqui também. É como Paulo, vocês conhecem o Paulo Pina, não conhece o Paulo Pina? Conhece, né? Paulo Pina falava isso com a gente ia para a Colônia Santa Isabel, tava eu, Paulo Pina, Lúcia, Luiz e Lenice no carro. Nossa, indo para a Colônia Santa Isabel. Falou assim, Jurandir, olha que trabalho bonito esse nosso, né? Nós vamos para a colônia, né? Eu falei, bacana, já são muitos anos. Eu falei, muitos anos. Ele falou comigo assim, sabe por que nós estamos fazendo isso? Eu falei, não, por qual motivo, Paulo? Não é pela doutrina, não é por Jesus, para a gente melhorar. Não, porque nós já fomos uma gangue no passado. Nós somos um grupo espírita, né? Que estamos trabalhando em prol dos outros. Eu fazia muita coisa, nós juntos aqui, eu fazia muita besteira, agora nós estamos juntos para fazer a coisa certa. Também a gente tem a Neide, o Mano Barreto. Claro. Né? Tem, a pessoa vem aqui, já foi ali, já assim, aí o coração fala assim, não, é ali. Tá? Mas o coração falou é ali, porque ali ela reencontrou amigos. Né? Amigos que juntos, numa determinada época, né? Nós aí juntos, lá no século XV, né? No século XIV, né? Mandamos um pouco para a fogueira, né? Nós mandamos um pouco para a prisão, tomamos as terras de um, a terra de outro, né? Agora vocês vão juntos de novo, agora vocês vão fazer a coisa certa. Não é assim? Agora vocês vão montar uma casa espírita, tá? Vão montar uma casa espírita. Aí vocês vão começar a dar comida para essas pessoas, roupa para elas, arrumar remédio, arrumar a casa delas quando puder também, eles vão arrumar a casa delas, porque já tomaram muito a casa dos outros. Agora chega, né? Chega. Então, aí nós vamos entender. Aí nós vamos, o ilegal disso é que nós vamos entendendo esse processo, que não é por acaso. Não é por acaso. Tá? A casa não foi construída aqui nesse local por acaso, né? Que alguém. Não, é ali. Ah, mas também é ali. O Espírito, né? O Espírito falou. Porque antes ela ser construída aqui, ela foi planejada lá. Né? Ela foi planejada lá, e quem ia fazer isso, a intuição dele é ali, o local é aquele ali. Ó. Né? Mas o lote está mais apertado. É ali que tem que ser ali. O porquê nós vamos descobrir depois. E toda a casa foi montada dessa forma, né? Toda a casa foi montada dessa forma. Então, ele está mostrando para a gente essa nossa trajetória
que essa lição de Pedro, tudo, a gente vai vendo aqui pelo título do capítulo, né? Quanta coisa a gente tem na nossa mão, né? Quantos instrumentos tem na nossa mão só para a gente aperfeiçoar. Para aperfeiçoar. É a convivência aqui dentro, como espírita, não é isso? É a convivência na sua casa, com seus familiares, todos eles, lembrando, perdoa 70 vezes 7, cada ofensa que você receber, que é o que ele coloca para a gente aqui, né, na questão do perdão, com ingratidão, é o perdão, não é isso? O nosso local de trabalho, os nossos vizinhos, tá? E os desconhecidos pela rua e afora, que nós também temos que tratar bem, né? O exemplo de espírita, senão a consciência acusa depois que a gente for dormir, né? Pô, mas você é espírita, né? Olha o que você fez, a consciência vai nos acusar, claro. E é bom que acusa mesmo, que a gente pegue com certo aqui, ó. Tá? Então, com o tempo, a gente vai, nós vamos nos lapidando, né? Nos lapidando. A lição é só para a gente poder lembrar que essas pessoas que estão ao nosso redor, elas são as mais importantes para isso. As da nossa família. Tá? Eu sei que é difícil, família é complicado mesmo, porque, né, são irmãos assim que nós já sabemos das nossas vidas anteriores, né, que alguma coisa aconteceu, estamos aqui para resolver isso. Agora, a gente como espírita, tá, sabemos que isso é um processo para evolução. Então eu preciso fazer o melhor que eu puder como espírita. Tá certo? E não pensa que vai doer, não, porque não vai doer. Se doer é porque eu tenho que trabalhar orgulho. Não é? Quando dói é orgulho. Determinada coisa é orgulho, então eu tenho que trabalhar mesmo. Tá certo? Então a gente vai pensar nessa situação pra gente. Finalizando com a questão 909, que vai falar isso para nós. Não é? Pode o homem, pelo seu próprio esforço, vencer suas más tendências? Sim. E com esforço muito insignificante. Tá? O que lhe falta é a vontade. E ele termina, né? Como poucos entre vós fazem esforço. Então, eu sei que às vezes na casa de cada um de nós aqui, cada um tem um problema diferente do outro, mas eu, como espírito, vou fazer um esforço para superar aquele problema e colocar os ensinamentos que eu adquiri por esses livros todos em prática. Que é o que Jesus espera de nós, que é o que ele esperava de Pedro. Tá? Mas lembrando que Pedro ainda estava conhecendo Jesus. Estava conhecendo. Nós já temos 1000 informações sobre Jesus e sobre o que ele espera de nós. Então, aí nós vamos lembrar da nossa pequena frase, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, para nós espíritas, será cobrado a postura de espírita cristão. Então, nós vamos tentar, não é? Porque é para o nosso próprio bem, né? É um instrumento de perfeição individual, a nossa prestação de contas é individual, então nós temos que fazer a nossa parte, né? Para poder chegar lá, a minha parte eu fiz. Não deu para completar tudo, eles sabem disso, que não vai dar mesmo. Mas eles querem ver, como diz Kardec sobre nós, né? O esforço que ele faz para vencer suas más tendências. Querem ver o nosso esforço de melhoria. Tá certo? Utilizando esses instrumentos que nós temos aí na nossa trajetória evolutiva. Gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Tá? E até uma próxima oportunidade.